Aí, rapaziada, eu tava estudando estrutura de dados, e aí eu queria fazer uma coisa mais prática, sair um pouco da teoria. Eu consegui implementar uma árvore enária aqui nesse meu projeto de deploy. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu implementei num serviço de builder, que é o que faz o build dos projetos do GitHub. Então ele recebe a URL do GitHub, ele instala as dependências, builda os arquivos e depois ele faz o upload para S3. E aí foi nessa funcionalidade de upload que eu consegui implementar. Antes, ele fazia o upload recursivamente. Então ele pegava um arquivo, fazia o upload, esperava terminar e depois ia para o outro. Esperava terminar e depois ia para o outro. De forma assíncrona, tá ligado? Ele trava a thread do JavaScript. Vou até mostrar a função aqui que vai ficar mais fácil de entender. Eu ainda estou refatorando, tá bagunçado aqui, eu estou refatorando os bagulhos, mas fica até mais fácil de mostrar. É essa função aqui de upload, tá ligado? Então o que ele faz? Ele recebe um caminho de um arquivo, vamos supor que ele começa pelo builder aqui. Aí ele pega todos os diretórios que tem dentro desse builder e faz um loop por todos esses diretórios. Então, se ele pega, vamos supor, ele está dentro do builder, aí o primeiro arquivo é src. Se esse src for uma pasta, for um diretório, ele chama recursivamente a mesma função. É uma busca por profundidade implícita aqui, né? Então, se for diretório, ele chama a mesma função passando, em vez de passar builder, ele vai passar src agora. E aí ele pega o primeiro, vai fazer um loop de novo, né? Pega o primeiro filho. Então, se isso daqui é uma pasta, ele entra de novo para dentro. Se é uma pasta, entra de novo para dentro até chegar no arquivo. Aí depois que chega no arquivo, ele faz o upload desse arquivo lá para S3. E assim sucessivamente. Então depois ele volta para cá, aí desce para cá, faz o upload desse arquivo. Volta, desce, vai fazendo uma busca por profundidade até chegar no arquivo e depois faz o upload. Então ele faz isso recursivamente, só que um por um. Então um projeto que vai ter muitos arquivos, ele vai fazer um por vez até terminar. E aí o que eu fiz? Essa função aqui eu substituí ela por essas três funções. Então a primeira ele vai construir uma árvore. Aqui está a tipagem dos nós, né? Então cada nó vai ter um nome do arquivo, o caminho desse arquivo. Aqui para S3 vai ter um booleano se é diretório ou não, o tamanho, né, em bytes desse arquivo e os filhos que esse arquivo tem. Então cada nó vai ter os seus próprios filhos. E como é uma árvore enária, ele pode ter vários filhos, não é só dois, igual uma árvore binária. Então, beleza, como é que funciona essa função? Ela vai criar a árvore de acordo com os arquivos. Então, ela recebe o caminho do primeiro arquivo, vamos supor que ele começa por esse builder aqui. Aí, o que ele vai fazer? Ele já vai pegar o nome e vai construir um nó a partir desse builder. Então, vai ter o nome builder, builder, aí vai ter o path desse builder, né? Vai ter aqui, aí ele vai ter o booleano aqui, e aí dentro desse children ele vai ter um array com os filhos desse builder. Então vai ter aqui, por exemplo, src, vai ter esses outros arquivos aqui, vai ter todos os filhos que tem dentro desse builder. Aí beleza. E aí ele pega esse nó atual e vê se é um diretório. Então se ele for um diretório, então esse builder é uma pasta, ele chama. Na verdade, ele vai pegar todos os filhos dessa pasta, né, todas as entradas, vai listar todas, e para cada entrada ele vai fazer um loop, igual eu estava fazendo antes. E aí ele pega, em vez do path atual, ele pega o path do filho, então ele vai pegar o path, por exemplo, de src, vai construir aqui e vai empurrar, né, para dentro do children, do node, desse nó, vai empurrar essa pasta aqui, por exemplo. Vai ficar src e tal. E ele vai fazendo isso recursivamente para cada filho, cada item que tiver dentro desse builder, ele vai construir um nó. Então ele vai construir uma árvore. Aí beleza, depois que ele construiu a árvore, ele vai pegar os dados que tem nessa árvore, porque aí fica fácil de saber quantos arquivos tem, quantos diretórios, qual que é o tamanho de cada arquivo, porque a gente ainda não fez o upload, só construiu a árvore. Aí beleza. Aqui essa função ele vai pegar todos os dados, ele também faz isso de forma por profundidade recursivamente. Esses dois aqui são DFS recursivo.
E esses dois são O de N, porque ele percorre uma vez cada item do projeto, cada arquivo, cada pasta do projeto uma vez. Então, a complexidade de tempo é de acordo com o tamanho com a quantidade de arquivos que tem cada projeto. E aí essa função, ela vai trazer para a gente uma lista plana de todos os arquivos que tem. Então ele meio que desconsidera as pastas, né? E cria um array com todos os arquivos que vai ter. E aí como é que funciona? Ele recebe a raiz, né, da árvore. E dentro dessa função tem a função de helper, né, de DFS, que ele vai fazer a busca por profundidade. Então ele recebe o node, e como o node já tem se é booleano, se é diretório ou não, que é aquele booleano que a gente setou aqui. Como ele já tem se é booleano, se é diretório ou não, ele, se for diretório, ele vai percorrer cada filho desse diretório e vai chamar também a mesma função recursivamente, passando os filhos. Ou seja, se for diretório, se for pasta, a gente não quer saber. A gente pula, vai entrando para dentro dela até chegar no arquivo. E aí quando chega no arquivo, porque ele não caiu aqui, né? Se não é diretório, é arquivo. Aí ele envia para cá. E vai fazendo o cálculo dos dados, né? Das estatísticas. Então, o tamanho, quantos diretórios tem. Depois ele retorna os arquivos, a lista de arquivo, a lista plana, né? Dos arquivos, o tamanho do projeto e quantos diretórios tem. Aí, beleza. E aí é aqui que está a mágica. Aqui que está a principal diferença entre as duas funções. Nessa função, como o próprio nome já diz, ela vai fazer o upload paralelo. Nesse caso aqui, a gente definiu um tamanho de concorrência de 5. Então, ela consegue fazer o upload de 5 arquivos simultaneamente. Essa é a função que vai fazer o upload. É a função que faz o upload de cada arquivo, né? Então, como na nossa função a gente recebe a lista plana, a gente vai fazer um loop para cada item da lista, de acordo com... Para cada item não, na verdade, para cada quantidade de concorrência que tem. Então, aqui é para cada 5 itens. A gente cria um lote, né, com esses itens e chama essa função de enviar arquivos com a quantidade de itens nesse lote. Então, se tem 5 itens aqui, vai chamar essa função aqui 5 vezes. E aí a função de upload em si, ela continua exatamente a mesma. A diferença é que a gente está chamando ela mais vezes simultaneamente, em vez de chamar uma por vez para cada arquivo. Então, ela ainda continua síncrona, né? Ela ainda espera, ela trava aqui para ler o arquivo em si, né? Porque eu estou usando essa função do file system, que ele é síncrono, então ele espera ler cada arquivo, o conteúdo de cada arquivo, para depois ir para o próximo. Mas só que o upload em si, como ele gera uma promise, ele gera, enquanto ele está aguardando o retorno da S3 para ver se deu certo ou não, ele consegue chamar no próximo upload. Então, basicamente assim, tem um lote com 5 itens. Ele vai pegar o primeiro item, aqui ele trava a stack do JavaScript até ler o conteúdo. Depois que ele lê o conteúdo, ele gera uma promise do upload. Então, enquanto a requisição está sendo feita, ele já vai para o próximo, porque a promise vai ficar, né, ela sai da call stack principal do JavaScript. E aí, beleza. Aí no próximo ele trava aqui, né, para ler o conteúdo e já envia a promise. Então, antes de terminar a primeira promise, ele já está enviando outra. E assim sucessivamente. E aí, olha na prática a diferença que isso faz. Vou mostrar aqui como é que era antes. Antes, recursivamente, ficava assim o upload, né? Aqui ele está buildando, ele vai fazer a instalação, né, das dependências, vai buildar os arquivos. Ele está fazendo, aqui são os logs do build. E agora ele começou o upload, que é onde a gente mexeu. Vai fazer um upload de cada arquivo por vez, um por um. E aí, olha como que ficou agora com a árvore enária implementada. É o mesmo projeto, tá vendo? Então, aqui no build, ele continua a mesma coisa, porque eu não mexi no build. Até ele instalar as dependências e buildar o projeto, é tudo igual. E beleza, tá fazendo um build. E aí, esse foi o upload, tá ligado? Olha a diferença do bagulho. Que ele está fazendo 5 arquivos de uma vez. E aí, como a gente tem uma árvore, a gente consegue monitorar os stats, né, os dados dela. Então, a gente consegue saber quantos arquivos já foram feitos, quantos arquivos tem no total, a gente consegue saber o tamanho do projeto, 6 pastas no total, e fica um bagulho surreal de diferente, de velocidade.